Bom dia, e aí, tudo certo? Muito bom dia para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa grande jogada, espero que esteja todo mundo bem. Vamos se ligar aqui na tela da TV Diário, a partir de agora, nesta quarta-feira, quase que eu me confundi, achei que hoje fosse terça, quinta, hoje é quarta-feira e hoje tem futebol, tá? Fortaleza joga contra a equipe do Corinthians, vamos falar também sobre o time do Ceará, vamos falar sobre Libertadores da América, não deu pro Flamengo, não deu pro Rogério Ceni, o negócio não foi muito legal não, mas já vou pedir aqui pro Recheado colocar pra gente aqui no nosso telão, ó, a chamada para hoje. Hoje tem futebol, minha gente. Hoje tem Fortaleza contra o Corinthians. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Já é jogo da 24ª rodada. A partida vai ser na Arena Castelão, 9h30, com transmissão da nossa querida Rádio Verdes Mares da Verdinha. Repito, jogo já da 24ª rodada. Rodada começando hoje, vai terminar só lá no final de semana, né? Na outra semana, no final de semana, que termina essa 24ª rodada. Jogo importantíssimo, ó. Os dois estão ali juntinhos na tabela de classificação. Quem já fala sobre esse jogo é o Wilton Bezerra. Dá um bom dia aqui pro meu querido WB. Hoje é quarta-feira, dia de jogo importante, dia de jogo bom, né, seu Wilton? Muito bom dia. Bom dia, Tero. Bom dia, meus amigos, pessoal da técnica, audiência desse programa. Aquele abraço. Pois é, rapaz, nós estamos entre os 10 mais. Parece até uma parada de sucesso. Estão lá, Ceará, Fortaleza, juntinhos. Só que quem quer uma vaga aí nesse aspecto é o Corinthians, exatamente o adversário do time do Fortaleza hoje. E é um jogo de posição, hein? É um jogo de posição. Para que a semana seja completa, depois daquele triunfo do Ceará, nada melhor do que o time do Fortaleza também avançando. Porque tem um detalhe interessante, né? Você falava ontem da 8ª posição, onde estão Ceará e Fortaleza, para a 8ª posição, 10º e 9º. E há uma vantagem de 7 pontos. E essa vantagem de 7 pontos, ela é altamente significativa. Ela é problemática para quem quer subir, para quem quer superar. Explica-se. Quem está na 8ª posição, com a diferença de 7 pontos, pode perder 2 e ainda assim continua na posição. Então tem um caminho íngreme a ser percorrido pelo Ceará, pelo Fortaleza hoje diante do Corinthians, e vamos esperar que, depois desse resultado do Ceará, a equipe do Fortaleza complete, né, essa semana de muita felicidade para o torcedor cearense. Sem sombra de dúvidas, viu, Wilton? Eu acabei esquecendo aqui no começo do programa do nosso WhatsApp, né, do 988-999597, mas já tem gente, claro, mandando mensagem. O Lamartine acabou de mandar mensagem e disse assim, ó, 1 ponto contra o Goiás foi assim. Hoje, contra a equipe do Corinthians, tem que ganhar o jogo, é a obrigação que ele está colocando. E o Fortaleza terá desfalque importante, viu, WB? A gente vai colocar para você aí a escalação do time do Fortaleza. Pedir já para o Recheado colocar para a gente, que eu já passo a bola para o Wilton para ele falar. Eu não estou ouvindo nada porque aqui. O time do Fortaleza vai ter Felipe Alves, é o goleiro. Na lateral direito, Tinga. Tem um Wanderson, mas é o Wanderson não, tá? A gente errou aí, vou até pedir desculpas. Quem vai jogar é o Paulão. Paulão tá de volta, joga. Paulão e Jackson e Bruno Melo, então esquece o Wanderson lá, tá? Juninho, Ronald, Felipe, Romarinho, Oswaldo, David. E aí eu lembro para todo mundo que tá ligado aqui na grande jogada e passo a bola pro Wilton Bezerra que Marlon tá fora, Gabriel Dias também tá fora, esses dois jogadores com a Covid-19. E o último jogador contaminado, testou positivo, foi o Wellington Paulista. Então o Wellington Paulista tá fora. A gente ainda não colocou nessa nossa escalação o Bergson. O Chamusca gosta de jogar com um jogador assim na área, né? Se não, não vai ter o Wellington Paulista, isso é certo. Aí ele vai escolher se ele começa com o Bergson ou se ele coloca o David com o Yuri, com o Oswaldo e assim ele vê o ataque. Mas o Wellington Paulista não joga, viu, Wilton? Pois é, rapaz. Hoje em futebol, você antes de falar a respeito de como o time vai jogar, como vai atacar, como vai agredir, qual é o plano no sentido de ganhar o jogo, se fala logo em recomposição. Qual é o jogador que tem mais mobilidade para cumprir a tal da função? O treinador Chamusca, ele optou por colocar 2 centroavantes. Colocou o Wellington Paulista e colocou o David, claro, os dois com todo o direito aos deslocamentos, às mudanças de posição. O Wellington Paulista, inclusive, no último jogo, ia ser substituído pelo Bergson, quando acabou fazendo o gol e permaneceu. Eu acho que o Oswaldo, no time do Fortaleza, é um jogador essencial.
eu não começaria nenhum jogo sem Oswaldo. Oswaldo estando inteiro, ou tendo condições perfeitas para um tempo de jogo, eu acho até que ele nem gosta que se fale isso, ele não gosta que se fale nessa incompletude física dele, mas eu não abro mão do Oswaldo, principalmente pela sua capacidade, pela sua jogada pelo lado esquerdo, aquela pedalada. O David, embora perdendo gols no último jogo, tem feito os gols que ele deixou de fazer num passado recente. E de resto, Tinga pela direita, volta Paulão, tremenda forma, tremenda autoridade ali na área. Enfim, e o Fortaleza completinho. Sistema de meio campo, com esse tripé que é bom de pegada, de caça, de captura e também capaz de produzir jogo. Então, acho que a atitude do Fortaleza vai ser aquela de formular. Eu não vejo assim razões no caso lá, porque é diferente. Nós entramos numa faixa de times altamente respeitados. Contra Corinthians a coisa é diferente. Não, pode ser muito diferente, não. Eu acho que é jogo por posição, estão ali na mesma condição, um roçando o outro, e o time do Fortaleza ele vai ter verdadeiramente que formular, sair para o jogo, propor, vamos acabar com essa história, sabe, de rejeitar a bola. Isso não pega bem, e o último jogo, vão dizer que o time dominou, que perdeu as oportunidades, que não fez como aconteceu diante do Vasco, acabou não ganhando o jogo. Então, vamos evitar essas comparações. Cada jogo tem sua história diferente. E essa frase, rapaz, eu vou te contar uma coisa, é mais velha do que a Serra do Arari. Aproveitar que o Wilton está falando, fazer uma pergunta para o Wilton. A gente colocou aqui agora há pouco na nossa tela de que o Wellington Paulista não joga. E eu até estava conversando mais cedo com o nosso querido Matheus Aragão, que chega já com as notícias do Corinthians. E a gente estava na dúvida, poxa, será que o Chamusca vai colocar o Beckson? Será que ele não coloca o Beckson? Será que ele deixa o David? Será que ele deixa o Ronald no banco de reservas? Não tendo o Wellington Paulista, você colocaria o Beckson para jogar, Wilton? Não, eu acho que com a presença do Oswaldo está resolvido. O Beckson ficaria, naturalmente, para ser colocado durante a partida. Se o David não resolver, se o time precisar, naturalmente, partir para um 4-2-4 mais aberto, mais claro, com Romarinho, com Beckson, com Oswaldo e com David, eu acho que a receita seria boa. No entanto, a presença de mais um atacante aí, eu acho que vai mexer um pouco na estrutura de briga, de luta, de consistência do meio campo. Eu sou muito pela permanência do Ronald. O Ronald é um jogador que sai para o jogo. Ele tem uma parceria já perfeitamente adaptada aí com o Juninho e com o Felipe, razão pela qual eu colocaria o Beckson durante a partida. Não que exista esse papo de jogador que só presta no segundo tempo. Aliás, eu fui sempre contra isso. Eu até indagava. E digo uma coisa, na hora de assinar o contrato, você tem que dizer lá, observação, bom apenas para o segundo tempo, ou bom apenas para os 15 minutos finais. Eu acho isso realmente uma excrescência, né, em se tratando de futebol. Mas o futebol brasileiro tem essa história, jogador bom para o segundo tempo. Então, se é só para o segundo tempo, eu acho que ele deve ganhar metade do ordenado, porque só presta por um tempo. Então, eu acho que ele tem boas peças na mão. É uma opção, o Beckson é um jogador de luta, de briga, tem dado sorte. Ferido o Fortaleza, que tem, portanto, uma opção de jogo a mais, não é, André? Sem sombra de dúvidas, viu, Wilton? Manda um abraço aqui para o Silvio, que está na Sabiaguaba. O Silvio está dizendo que hoje o Fortaleza ganha de 2-1 e que nem Fortaleza nem Ceará vão cair. Eu também acho, viu, Silvio? Estou contigo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Davi Ferreba, tá ligado no melhor programa de esportes do Brasil. Ô, Davizão! Ele está em Ponta da Serra, no Crato, e ele lembra que hoje começa, daqui a pouquinho a gente vai falar lá no último bloco, né? As semifinais do Campeonato Cearense da Série B, e o Crato está na briga, o Crato está na luta para retornar à primeira divisão. Mas o nosso assunto é a Série A do Brasileirão. Estamos falando aqui de Fortaleza e Corinthians, que jogam hoje 9h30 com transmissão da Verdinha. E o Tinga, lateral do Fortaleza, falou com a imprensa e destacou o confronto, claro, de hoje à noite. Esse jogo aí vai ser muito difícil, né? Sabemos da força do Corinthians. Claro que não estão passando por um bom momento, mas é o Corinthians. Sabemos a dificuldade que é de jogar contra eles. Jogamos ano passado contra eles também com muita dificuldade. E esse ano a gente conseguiu um empate no primeiro turno. Então, se dedicar ao máximo, acreditar cada dia mais e que amanhã vai ser uma luta, vai ser uma guerra. E que a gente precisa desses 3 pontos para a gente alavancar de vez, né, e ficar na primeira parte da tabela.
Esse é o sentimento, né, de um jogo muito importante desse confronto direto. É o Corinthians chega agora. Fala, Matheus Aragão. Muito bom dia, Antero, amigos da Grande Jogada. O Corinthians é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, 29 pontos conquistados. A mesma campanha da equipe do Fortaleza, que leva melhor na tabela de classificação por conta do saldo de gols. O time do técnico Wagner Mancini passa por um momento conturbado, muita pressão, mas venceu o Curitiba na última rodada fora de casa. Aí o técnico tentando botar ordem na casa e tem retornos importantes para a partida de hoje. Matheus Vital está recuperado do Covid-19, deve ser uma opção para o técnico Wagner Mancini. Além dele, Ramiro volta de uma lesão no tornozelo, também pode jogar. O Cássio, goleiro, também consagrado, goleiro do Timão aí, que foi julgado por conta da expulsão contra a equipe do Ceará e foi liberado para jogar, e outros 3 jogadores que cumpriram suspensão contra a equipe do Coritiba e estão à disposição do treinador para a noite de hoje. São eles Otero, Cantilho e o zagueiro Marlon. O técnico Wagner Mancini também tem desfalques importantes, alguns deles mais notáveis: o zagueiro Gemerson, que está com Covid-19, Jonathan Cafu, que foi acometido por uma gripe e acabou sendo preservado para a noite de hoje, e, claro, Danilo Avelar, que lida ainda com uma lesão no joelho direito. Assim, o Corinthians deve ir a campo com Cássio no gol, Fagner, Marlon, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Xavier e Ramiro, Otero, Luan e Jô. Esse é o time que deve encarar o Fortaleza na noite de hoje, Antero. Obrigado aí pelas informações, Matheus. Estava dando uma olhada na escalação do Corinthians, Wilton. No papel, o Corinthians tem mais time para estar onde está na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Gosto do ataque, né? Otero, Luan, Jô, tem Ramiro no meio campo, Cássio goleiro, Fagner, Fábio Santos, Gil na zaga. Então é um time que tem bons nomes, esse time do Corinthians, mas mesmo com esses bons nomes, está abaixo do Fortaleza, está abaixo do time do Ceará, Wilton. Olha, é uma situação muito difícil para a gente julgar. Eu já vi o time do Corinthians, por exemplo, dentro dessa competição, jogando como time pequeno. Quer dizer, quando um time grande não tem o escrúpulo, por exemplo, de assumir uma sistematização covarde, é porque ele reconhece as suas limitações. O time do Corinthians, apesar de alguns nomes, não pode ser considerado, sim, um time encantador, de primeiríssima linha. A verdade é essa. Luan, por exemplo, tem sido uma decepção em termos de Corinthians. O Jô, a princípio, marca o gol, acabou saindo do time. Eu não, sinceramente falando, há de se respeitar o time do Corinthians pela camisa e tudo mais, né? Todo aquele processo. Mas quando o Mancini foi contratado pelo Corinthians, a justificativa foi essa: vamos contratar um treinador do tamanho do time. E se você olhar, o Mancini, ele não está ali nas destacadas posições das prateleiras, né? Entre os treinadores mais considerados. Merece respeito, sim, mas não vejo, assim, no time do Corinthians, um brilho que ele deveria ter, exatamente pelo tamanho que ele tem. Todo mundo sabe que o time do Corinthians atravessa realmente uma crise financeira, tem a questão do estádio, isso impede que o time invista, que consiga jogadores de maior capacidade. Já foi dado como um time capaz até de cair, de descer, está no bolo, mas longe de assumir um protagonismo que ele deveria ter dentro do cenário esportivo do Brasil. Mas como é time grande, aqui e ali ele tem seus espasmos, ele cresce, ele surpreende, e eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não tem parada fácil, não tem essa história de que o adversário pode fraquejar ou fraquejou. Vejam, por exemplo, que o time do Goiás foi capaz de arrancar aqui. Eu não vou nem falar no exemplo ontem do Flamengo com o Racing, porque isso é assunto para depois. Mas o futebol tem suas armadilhas. O futebol tem realmente suas maldades. O futebol tem seus castigos. Então vamos levar em consideração tudo isso dentro da tarefa que o Fortaleza tem que desempenhar hoje contra esse timão, que já foi verdadeiramente uma coisa muito maior. É verdade. No primeiro turno, né, no jogo do Fortaleza e Corinthians, Fortaleza até poderia ter saído com a vitória, né? Foi um empate 1-1,
na história do confronto, né? O Fortaleza não vence o time do Corinthians há 15 anos, a última vitória foi em 2005. De lá para cá, 10 jogos, né, em que o Fortaleza não consegue vencer o time do Corinthians. Vamos ouvir o Cássio, 11h31, e o goleiro falou sobre o desempenho do time do Corinthians, que deu uma melhorada e na rodada passada venceu fora de casa o Coritiba. As coisas têm melhorado, a gente tem evoluído dentro da maneira, lógico, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, seu estilo, e vejo assim, que a gente tem evoluído, tem crescido, tem melhorado com o professor Mancini. Hoje a gente vê uma equipe que vem sofrendo menos nos jogos, vem tendo oportunidade de gols e vê os últimos resultados. Creio que no segundo turno é uma das equipes que mais venceu fora de casa, que mais pontuou fora de casa. Esse é o Corinthians que o Fortaleza enfrenta hoje, 9h30 da noite, direto da Arena Castelão. WB, você falou sobre Racing e Flamengo, e aí a gente já puxou para esse bloco o empate no tempo normal, repetindo o que tinha acontecido na Argentina, e nos pênaltis o Flamengo foi eliminado, o atual campeão da Libertadores caiu nas oitavas de final, e o Rogério Ceni mais uma eliminação, né? Já tinha sido pela Copa do Brasil e agora caiu na Libertadores da América, ou seja, pressão em cima do Ceni já está enorme lá no Flamengo, viu, Wilton? Pois é, rapaz, o Rogério Ceni, ele é hoje tido como um treinador nosso. Interessante. Eu acho que a despeito dessa questão de rivalidade Ceará-Fortaleza, todos estavam na torcida para que o Rogério Ceni desse certo no time do Flamengo. Eu, pelo menos, me incluo entre aqueles que desejam que o Rogério Ceni faça sucesso no Flamengo, mesmo porque eu sou rubro-negro de raiz, né? Eu sou Flamengo raiz, como se diz. Agora, é interessante o futebol. O futebol tem umas facetas impressionantes. O ano passado, o futebol deu tudo ao Flamengo e mais alguma coisa, como diria um certo locutor, um certo narrador. E esse ano, o futebol está tirando tudo que é possível ser tirado do time do Flamengo. É um negócio realmente impressionante. O nosso Rogério Ceni, a essa altura dos acontecimentos, todo mundo acha que tem razão, que ele não deveria ter ido, que não era a grande oportunidade que ele queria, porque, na verdade, meu amigo, tem sido um castigo duro. Para quem saiu daqui, indo para o time do Flamengo e justificando principalmente o fato de ter agora sim um time, um elenco, uma formação capaz de lhe dar títulos, cair fora da Copa do Brasil, hoje já somaram os prejuízos, né? Vai para mais de 15 milhões de prejuízo. E essa diante do time do Racing. Por mais história que o Racing tenha, pelo amor de Deus. Mas foi um jogo marcado pelo sofrimento, pelo domínio, pelos gols perdidos, pelo preciosismo. Fica aquela sensação de que daqui a pouco vai ser tudo resolvido e não tem isso em futebol. De repente, as coisas aparecem de forma, digamos assim, trágica. Aquela expulsão do Caio pela madrugada, um gol logo a seguir, numa das raras idas do time do Racing. Eu vou dizer, viu, meus amigos, em torno disso devem existir outras explicações. Eu, pelo menos, fui para o jogo ontem com a impressão ruim. Eu achava que a coisa não estava legal. Tinha alguma coisa no ar que realmente me deixava um tanto quanto preocupado. E aconteceu. Aquele domínio pleno, duradouro, aquela questão do Arão ter feito o gol e depois ter perdido a penalidade. Mais uma vez o futebol mostrando que dentro de um jogo você pode ser vilão e herói, pode sair de herói para vilão. Enfim, eu vou te contar uma coisa. Não era isso que o Flamengo esperava, não era isso que estava na cabeça do Rogério Ceni. É negócio muito sério, viu, senhor André? É uma pressão em cima do Rogério Ceni, responsabilidade do Rogério Ceni e também, né? O Flamengo perdeu de gol, o Wilton usou a palavra certa, preciosismo do Flamengo. No primeiro tempo era para ter saído logo de 3-0, mas está fora da Libertadores. Hoje tem outros jogos da competição. O Santos, também no sufoco, conseguiu avançar. Perdeu no tempo normal por 1-0, mas por ter vencido o primeiro jogo por 2-1, teve confusão na Vila Belmiro, mas o Santos eliminou a LDU e está na próxima fase da competição. WB, segura aí, já eu falo mais com você. 11h35, porque agora a gente vai falar de saúde. Zoião, manda aí. Vamos falar do Hipermeno. Chegou, quase não chega, mas chegou. Vai dar certo hoje, Soares?
colocar aqui na minha mão aqui, porque o Soares vai fazer o foco e o close aqui no Hipermeno. Tá de óculos, Soares? No Hipermeno. O Hipermeno é muito mais saúde para você. Então, liga para o 0800 270 1111. Soares, tô quase acabando o texto. 0800 270 1111 para você colocar muito mais saúde na sua vida, para você colocar mais saúde no seu corpo, para você viver melhor. Ah, Antero, eu já faço uso de medicamento. Não tem problema nenhum não, porque o Hipermeno, ele não é remédio. O Hipermeno, ele te ajuda a viver melhor. E aí, meu cinegrafista, deu ruim aí? Dá certo não? É tu quem vai fazer. Vamos aqui, vamos ver se o Clark tá bem aqui. O Clark vai fechar aqui, ó. Eu tenho que mostrar esse Hipermeno, pelo amor de Deus. Eu tô com cãibra aqui já no braço. Aí, ó, Clark tá bem, viu? Tá se garantindo. Esse é o Hipermeno. Fala aí, meu amigo Glauco. Falar de saúde, falar de coisa boa, tem que falar de quê? Tem que falar de Hipermeno. Você que está em casa, não aguenta mais essa vida, viver pelos cantos da casa, não tem mais aquela disposição de quando tinha uns 20, 30 anos e o namoro já não é mais igual. Vamos voltar, vamos fazer aquela lembrança de quando tinha uns 20, 30 anos, aquele gás todo. Hipermeno. E meu patrão, já não bate mais uma bolinha, já não sabe mais o que fazer, a patroa também vive reclamando. Minha patroa, diabetes está lá em cima, o colesterol e a pressão também. De vez em quando regula, aí começa a doer aqui, doer ali. Hipermeno. Você precisa tomar uma atitude, você precisa investir na sua saúde e de toda a sua família. Tá em casa? Tome uma atitude. Liga agora e peça o seu. 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. E hoje tem promoção, mas tem que ligar agora pro 0800. Liga agora e peça o seu. Quando o Glauco diz que tem promoção, para você ligar logo. Deixa eu mandar um abraço aí para Keninha, de Morada Nova, tá dizendo que hoje Fortaleza ganha 2-0. Também na Estrada Nova, em Aquiraz, é o Peixoto que manda mensagem. Alô, Peixoto. O Alice de Tianguá, o Wilton, como sempre, preciso em seus comentários. Rapaz, aí não tem nenhuma surpresa, né? O que fizer é outro nível. Deixa eu ver aqui, Kleber também tá aqui com a gente, dizendo vamos Corinthians 2-0. O Cláudio Marcondes, direto da Barra do Ceará, também acompanhando o programa. E a gente faz uma pausa rapidinho, daqui a pouquinho mais Libertadores da América. E vamos falar também sobre o Ceará, tá? Guto Ferreira disse que sua vitória foi boa, mas nada de empolgação. Voltamos já. Estamos de volta aqui com a grande jogada. Ô, Recheado, eu queria só mudar aqui. A gente vai falar de um assunto bacana do time do Ceará, né? Porque o Ceará venceu o Vasco 4-1 e aí alguns jogadores se destacaram. Entre eles, por exemplo, o Pedro Nares. Mas sobre esse assunto eu vou falar já já. Queria antes ouvir o técnico Guto Ferreira. A gente pode ver o Guto? Porque mesmo após essa vitória, o Guto Ferreira falou sobre o restante do Campeonato Brasileiro e que, beleza, a vitória foi boa, mas que o momento não é para empolgação. Vamos ouvir o Guto aí. É uma competição que está muito equilibrada, a gente não pode se empolgar com essa situação. Essa situação foi importante sim, mas ela não vai reger o próximo jogo. O próximo jogo nós temos que buscar repetir um desempenho parecido, né, contra um adversário que vem numa situação melhor que o Vasco, né, e a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Esse adversário é o Bahia. O Ceará joga contra o Bahia no sábado. E onde é que eu quero chegar nessa questão de, como o Guto falou, de que não precisa ter tanta empolgação assim. O DN, inclusive, traz hoje uma matéria /análise, né, assinada pelo querido André Almeida, dizendo o seguinte, ó, com boas atuações, Saulo Mineiro e Pedro Nares se credenciam por titularidade no Ceará. Inclusive, ontem na rádio a gente tocou nesse assunto também, a gente conversou no show de bola, e aí eu papeava com o Tom Alexandrino e também com o Daniel Rocha sobre esse assunto. E aí eu vou colocar o Wilton Bezerra no nosso papo também. A vitória contra a equipe do Vasco da Gama por 4-1 e o gol do Saulo Mineiro, o pênalti sofrido por ele, a entrada do Nares no lugar do Charles, gol marcado também pelo Pedro Nares, credenciam esses jogadores a pensar numa posição ou a condição de titularidade é do Fernando Sobral e acabou a história, Wilton? Em primeiro lugar, é preciso levar em consideração o seguinte. Essa vitória sobre o Vasco, você pode considerar como ouro de touro, de maneira nenhuma. Foi uma vitória expressiva, o time jogou muito bem, mas vamos aqui por partes. No caso do Pedro Nares. Pedro Nares eu concordo plenamente porque ele joga no setor onde está faltando fôlego a um jogador fundamental. Não despachemos esse jogador Charles de uma vez por todas. Até parece que o Charles parou, está mal, não vai se recuperar.
O Ceará precisa dele. Ele é um jogador não apenas guerreiro, mas é um jogador que acrescenta no setor de meio campo. Então, o Charles é fundamental. Que seja feito um trabalho de recuperação para esse jogador. Acho que o Charles, ao lado do Fabinho, é uma coisa importante para o Ceará. Quanto ao Pedro Nares, ele fez uma baita partida, porque ele, no momento em que o time do Ceará precisou ser agressivo, ele saiu para o ataque. Ele desempenhou o papel que se cobra do Fabinho, que eu não sei como é que ele consegue resultado, com 30 e bote força, eu nunca vi tanta vitalidade, marcou um gol impressionante e foi um jogador de luta. Tudo bem, saúde boa. Aí, o time do Ceará precisa vitaminar, digamos assim, esse setor. Quanto ao jogador que teve uma atuação destacada, o Saulo, peraí, as boas atuações de Saulo, quais boas atuações? A atuação contra o Vasco, tudo bem, fez um gol, jogada de contra-ataque, sofreu uma penalidade, mas até esse jogo, pelo menos, a minha visão pode estar sendo prejudicada, obliterada, olha que palavra bonita aí, para a hora do almoço. Mas até aquele jogo eu dizia, entra o Saulo, eu não sei ainda do potencial desse jogador. Eu não conheço suficientemente qual é a dele. Num certo momento, eu até achei que ele era caneleiro, sabe? Não era bem aquele centroavante habilidoso. Pintou uma situação dentro das características dele e, efetivamente, você não vai dizer, Saulo, vai ter uma chance, outra ou mais, porque os times vão para cima do Ceará e você vai entrar para decidir. Tomara que isso aconteça. Então, tem que ir devagar, olha. Evidentemente que o Ceará não pode se deixar levar por uma vitória boa, importante, e achar que tudo na vida está resolvido. Isso é um engano de tudo que é equipe de futebol. É preciso, olha, tem que calçar as sandálias da humildade. E, se possível, colocar um passarinho em cada ombro, viu? Humildade franciscana diante dos fatos. O que é bom, né, para o time do Ceará, o que é legal para a equipe alvinegra e para o Guto Ferreira, que disse que não pode se empolgar e tem que repetir, e também para o torcedor, né, porque o otimismo volta, né? Você ganha moral, você ganha, né, você ganha opções, né? Você pode contar já, pelo menos para o jogo contra o Vasco, mostrou que você pode ter um Nares, você pode ter um Saulo Mineiro, você ganha opções e aí você, né, também respira novos ares e quem sabe se empolga um pouquinho mais também, apesar do Guto Ferreira dizer que a empolgação não, mas a repetição, isso é que é importante para o time do Ceará, sábado contra o Bahia. Pessoal, vamos falar de Libertadores, voltar a falar de Libertadores, né? Já tinha comentado aqui com o Wilton da eliminação do Flamengo, o empate no tempo normal perdeu para o Racing nos pênaltis. Outro brasileiro deu adeus também, mas esse caiu de pé, posso falar assim, né? Foi o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Furacão empatou com o River Plate 1-1. Nesse jogo da volta, perdeu. O Recheado coloca aí na tela pra gente. E foi um gol de pênalti. Olha como é que aconteceu, ó. Ah, falta de sorte, viu? A bola bate na trave, nas costas do goleiro. E o Dela Cruz ficou com a sobra para fazer o gol da classificação do River Plate para a próxima fase. Cai, então, o time do Atlético Paranaense também nas oitavas de final da Libertadores da América. Mas, pelo jeito, saiu satisfeito que o Paulo Autuori, técnico do Furacão, até falou de que já começa a pensar na Libertadores do próximo ano. Se bem que a equipe do Atlético Paranaense está na parte mais abaixo ali da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas o Autuori está bem empolgado. 11h48. O Santos, que também entrou em campo ontem, perdeu, mas avançou. Bora ver como é que foi a derrota para a LDU. Zunino fez o gol. Aliás, que golaço, viu? Golaço para a LDU. E como o Santos tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, jogando fora de casa, ele tem um critério do gol fora de casa, né? E aí a equipe do Santos avança para a próxima fase. Esse jogo, viu, Wilton? Teve uma confusão danada, teve um monte de gente expulsa, 9 minutos de tempo complementar, mas no sufoco o Santos conseguiu passar. De 3 brasileiros que entraram em campo ontem, 2 ficaram pelo meio do caminho, o Santos passa, viu, Wilton? Excetuando ser Argentina, eu tenho dito até que quando há um encontro de seleções, como esse último Brasil e Uruguai, a gente percebe que há uma vantagem do nosso selecionado, há uma diferença de categoria. Mas quando se trata de Sul-Americana, de Libertadores, com times inexpressivos, cujos nomes a gente não sabe nem dizer, nem soletrar aqui para nós, o futebol brasileiro se enrola.
Lanús, LDU, eu pensei até que era um partido político lá do Equador. E o time do Santos jogou mal, o jogo foi cheio de confusão, continua na competição, mas sem brilhar. Esse time do River Plate, cujo treinador Gallardo, a semana passada, estava reclamando da vida, dizendo que o futebol argentino é decadente, é um futebol feio, futebol chato, ninguém vê nada nele. E aí passa pelo time do Atlético e o treinador diz, já estou pensando no próximo ano. Ora, mas agora deu mesmo. Quem é que não pensa no futuro, no próximo ano? Então vamos esperar que depois dessa queda do Flamengo, eu fico olhando quem seria realmente o time brasileiro capaz de enfrentar nessa competição, mesmo diante de adversários sul-americanos inexpressivos. Eu acho que o negócio está complicado para o futebol brasileiro, viu? Ainda temos o Grêmio para entrar em campo, o Internacional para entrar em campo, o Palmeiras também vai entrar em campo pela Taça Libertadores da América. Antes do intervalo, deixa eu mandar um abraço aqui para o Cláudio Marcondes, que está na Barra do Ceará, um abraço. O Williams Maia também está ligado com a gente aqui, diz que os 3 próximos jogos do Ceará são bons para alavancar na tabela de classificação. O Paulo de Messejana também está com a gente e o Josivan da Bela Vista, obrigado pela companhia, tem mais grande jogada. Segura aí. Estamos de volta, quase na reta final, aliás, na reta final aqui da grande jogada, só para passar a bola para o Wilton e lembrar que hoje, né, WB, hoje nós temos as semifinais do Campeonato Cearense Série B, os jogos de ida, hoje os jogos de volta no sábado. Vamos colocar na tela aí, só para a gente confirmar, hoje tem 3h30 da tarde, 2 jogos às 3h30, tem no Perilo Teixeira, em Itapipoca e o Icasa, e no mesmo horário tem Maranguape contra o Crato, mas no estádio Moraizão. Aí no sábado, inverte o mando, né? O Crato joga na cidade do Crato e o Icasa vai jogar em Juazeiro do Norte, joga no Cariri. Então, teremos esses 2 jogos. Começa hoje, viu, Wilton? No final de semana a gente sabe quem vai disputar a primeira divisão do Cearense do ano que vem. É interessante observar que os times caririenses vão ter o privilégio de fazer a segunda partida em casa, né? Isso é uma vantagem de qualquer forma. Eu sei, é estádio vazio, não tem público, não tem apoio, não tem hostilidade, eu sei de tudo isso. Mas, de qualquer forma, jogar no Rumeirão, aliás, não no Rumeirão, né, que está sendo reconstruído, jogar seja no Mirandão, seja em Barbalha, e o time do Crato também jogar no Mirandão, acho que é uma vantagem. Interessantíssima essa parte final da Série B, principalmente porque coloca 2 equipes da região, né? Icasa e Crato, tentando voltar à primeira divisão do futebol cearense. Eu vou ficar na torcida, evidentemente, não escondo isso, para que o Cariri se faça bem representar. Agora, preciso respeito pelos adversários. Campeonato estadual, ele é importante. Campeonato estadual, ele não pode sumir do mapa sem mais nem menos. Não me venham com a história de apenas acabá-los, liquidá-los, extingui-los, porque ele tem uma certa tradição e um peso, principalmente dentro daquilo a que se propõe ser o futebol, como parte integrante na formação social das pessoas. Com os estádios que se tem no interior, eu acho um crime essa história de achar que o campeonato estadual já era e que esse negócio de integração com o interior também já passou. Eu penso assim, viu, Antero? Valeu, Wilton. Wilton, te agradeço aqui a companhia de hoje, mas amanhã estamos juntos aqui a partir das 11h15. Um abraço, Wilton. Valeu. Valeu, muito obrigado. Pessoal, acabou a grande jogada. Vem aí daqui a pouquinho o Papai, com o melhor do jornalismo da TV Diário. Todas as informações, ninguém supera o Papai, o fenômeno do rádio, da televisão, da publicidade. Hoje é dia de pagamento, ele não me pagou. Daqui a pouquinho tem o Papai e amanhã, às 11h15, a gente volta com a grande jogada. Tchau.